The winner is William Hurt. I didn't expect to be here, so I don't know what I'm going to say. I want to thank the courageous people in Brazil with whom I made this film. Saudade, Brasil. Sabia que um filme brasileiro já foi indicado ao Oscar de melhor filme? Mas no caso não foi uma produção 100% nossa. O Beijo da Mulher-Aranha foi uma coprodução entre Estados Unidos e Brasil, que deve ter ajudado o filme a ganhar simpatia da academia. O único Oscar que o filme ganhou foi de melhor ator para o americano William Hurt. Desde então, o Brasil só conseguiu no máximo indicações e derrotas no Oscar. Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. Resultado esperado. O Oscar, como diria a nossa Fernanda Montenegro, foi para as louras. Mas essa identidade mesclada de O Beijo da Mulher-Aranha é uma das suas características mais importantes. O filme foi uma adaptação de um romance escrito por um autor argentino, Manuel Puig, e misturou atores de diferentes nacionalidades, junto com alguns brasileiros como Sônia Braga e José Lilgoy. A direção ficou por conta de um argentino naturalizado brasileiro, Héctor Babenco, que tinha conquistado o mundo com Pichote, A Lei do Mais Fraco, em 1980. Também uma produção brasileira, mas dessa vez 100%. Na minha opinião, O Beijo da Mulher-Aranha é um dos grandes filmes nacionais de todos os tempos, mas essa afirmação pode ser polêmica, já que nada, nem a produção, nem a direção, nem o elenco, é inteiramente brasileiro no filme. Fica então a pergunta: onde está o Brasil em O Beijo da Mulher-Aranha? Vamos começar pela trama do filme. Dentro de uma cela de prisão num país latino-americano não especificado que passa por um regime político autoritário, conhecemos a relação entre Valentim, um preso político de jeito meio bronco, grosseiro e guiado pelos ideais da luta armada revolucionária, e um outro homem chamado Molina, personagem travesti que gosta de relembrar suas divas favoritas e os filmes românticos alienados que assistia antes da vida na cela. No seu caso, ele foi preso por ter relações com um garoto menor de idade. O diálogo entre esses dois homens vai evoluir de um embate ideológico entre duas formas opostas de enxergar o mundo, um deles focado num ideal fixo e o outro focado nos seus desejos, para uma paixão platônica que vai comprometer a vida dos dois ali. Esse confronto entre os protagonistas pode induzir a leitura de que o grande tema do filme é uma discussão sobre masculinidade e feminilidade, entendendo nisso os modelos como taxados pelo senso comum. Vale lembrar que é um filme dos anos 80. O revolucionário machão Valentim descobriria seu lado feminino em Molina, que o faria expor mais seus sentimentos e relembrar as dores e desejos do seu passado, principalmente a paixão intensa que Valentim viveu com sua companheira Marta, personagem vivida nos flashbacks pela Sônia Braga. Essa leitura da descoberta de um lado feminino vai de encontro com uma ideia bem anos 80 de que o filme é sobre um homofóbico que deixa de ser homofóbico quando começa a simpatizar com um homem gay. I will cry about whatever I want to. Claro que tudo isso existe no filme, mas pense que o elemento ideológico é muito forte e presente para resumir o assunto do filme a uma discussão sobre masculino e feminino. Afinal, estamos num país latino tomado por uma ditadura no filme. E Valentim, antes de qualquer coisa, é um guerrilheiro, concentrado na emancipação das classes no seu país. Sempre atento às outras celas no complexo carcerário em que se encontra, aos mínimos movimentos dos guardas e militares ali dentro, Valentim considera sua própria carne e seus próprios desejos como insignificantes perto do ideal de salvar o coletivo e garantir a liberdade dos seus compatriotas. A única paixão que Valentim nutria antes de conhecer Molina era por Marta,
mas ela existia muito mais como uma ideia, como um fantasma que consome os sonhos de Valentim para tornar cada sacrifício um pouco mais suportável. O que importa para ele é a honra na luta, é o espírito de guerreiro, jamais o prazer e o corpo. Mas esse raio de valores é muito frágil quando Valentim precisa considerar sua própria carne, encarar seus próprios desejos. Numa cena-chave da relação entre os dois personagens, Valentim ingere comida infectada na prisão e acaba tendo uma crise de diarreia. Molina, que seria o homem fresco na concepção de Valentim, ou seja, alguém que não entende que viver é sofrer, justamente porque não teria uma causa pela qual sofrer. Enfim, este mesmo Molina vai ajudar o outro a literalmente se limpar, tendo em vista que ali na cela eles não têm muito material de higiene pessoal à disposição. Por mais escatológica que essa descrição pareça, a cena na verdade é cheia de delicadeza e cumplicidade emocional entre os personagens. Algo como um momento de descoberta, no qual Valentim percebe que na vida carnal de Molina também existe um senso de honra e de sacrifício, e que vai até mesmo aonde o espírito de Valentim não consegue alcançar, na intimidade do corpo. Mas aí entra também a trajetória do personagem de Molina. Vivido por William Hurt, que aceitou participar da produção sem um salário, Molina é um personagem fascinante, que parece fundamental para pensar uma evolução de personagens queer ao longo da década de 80. As primeiras informações que temos dele são sobre seu fascínio por filmes românticos e divas do passado. Aqueles vestidos e cabelos das atrizes de cinema clássico, os clichês melodramáticos, as músicas cheias de sentimentalismo. Tudo que Molina consome é pela superfície, pelo prazer e pela emoção imediata. E sua forma de narrar esses interesses é até erudito e belo. O espectador de cara cria uma simpatia pelo personagem que no início é rejeitado por Valentim. Ninguém abala a visão de mundo puramente romântica de Molina, mesmo vivendo numa cela suja e escura com um prisioneiro político torturado. Mas nossa relação com esse personagem vai ser desafiada quando a grande reviravolta do filme é revelada. E aqui eu vou deixar esse aviso de spoilers para quem não viu o filme e ficou interessado. A partir daqui, eu vou revelar detalhes da trama. Bom, Molina fez um acordo com os guardas da prisão para extrair informações confidenciais de Valentim sobre o movimento de resistência onde ele está inserido. Tudo isso em troca de liberdade. Molina sabe até mesmo que Valentim está sendo envenenado pelos dirigentes do local, para que o guerrilheiro se encontre no momento de fraqueza mais propício a se abrir com o companheiro de cela e revelar segredos que entregariam a luta armada nas mãos do regime militar. Ou seja, a fixação de Molina por ícones e figuras românticas sem associação ideológica não é nada inocente como o espectador imaginava. Ele de fato é capaz de trair por interesses próprios, destruir o movimento coletivo para salvar seu corpo, embora tudo isso no filme seja mais complexo do que uma simples divisão entre bem e mal, certo e errado. Afinal, estamos falando de sobrevivência. Por isso a entrada de Valentim também é transformadora na vida de Molina. Aos poucos o travesti se apaixona pelo guerrilheiro, primeiro demonstrando sentir pena pelas torturas que o outro passa nas mãos dos dirigentes da prisão, e depois abertamente desistindo de cumprir seu acordo com os militares. Não sabemos exatamente se a motivação de Molina era um interesse genuíno pela luta armada que ele criou a partir das conversas na cela, ou se todo esse interesse, que vira até mesmo um sacrifício pessoal, vem apenas do desejo que ele passa a nutrir por Valentim. Será que vendo pelos olhos do outro, Molina descobre algo novo sobre seu próprio espírito e sobre seus próprios ideais? Ou será que ele continua sendo levado pelo seu desejo? Seja como for, uma mudança muito importante se dá no caráter do personagem. E os sentimentos que essa paixão dispara vão fazer com que Molina, assim que sai da prisão no terço final do filme, resolva se movimentar dentro da resistência armada, continuando a missão de Valentim a pedido do próprio. Ele vai terminar sendo atingido em um tiroteio entre os policiais e os rebeldes, morrendo como um herói revolucionário. Mas mesmo essa morte vai ser esvaziada de seu caráter nobre. Molina será raptado pelos policiais e seu corpo despejado num monte de entulhos qualquer.
que não existe honra e triunfo espiritual na morte. No fim, resta apenas a carne. Uma das maiores diferenças para o livro original de Manuel Puig está nas descrições dos filmes que Molina conta para Valentim. No livro, esses filmes relatados e relembrados são muito importantes para criar a noção de um escape da realidade, e são também uma espécie de comentário sobre tempo e eternidade, sobre a forma como os filmes fixam o tempo, mas na vida real o tempo é muito mais esquivo e fugaz, sempre trazendo o espectro da morte. São diversos filmes hollywoodianos antigos que Molina descreve. Entre eles Sangue de Pantera e A Morta-Viva, do grande mestre Jacques Tourneur, e também Zumbi Branco, clássicos de terror gótico que misturam reflexões sobre a morte com histórias românticas de sacrifício e redenção. Essas referências não vão somente evocar a saudade por uma outra vida, mas também discutir o psicológico desses homens através das ideias que os filmes despertam. Já no longa-metragem de Hector Babenco, esses filmes descritos por Molina têm um papel semelhante de evocar nostalgia e paralelos temáticos. Mas ao invés de vários longa-metragens descritos ao longo da trama, o Molina de William Hurt descreve apenas um filme, por partes. E ao invés de falar sobre filmes da Hollywood clássica com um pé na tradição literária gótica, o Molina do filme fala sobre um romance de espionagem ambientado na Alemanha do Terceiro Reich, um filme inclusive nunca identificado com o existente no mundo real, apenas remetendo por associação a diversos filmes diferentes da Alemanha dos anos 30. Ao longo das conversas entre os dois, vamos entendendo que esse filme dentro do filme se trata de uma propaganda nazista no formato de ficção. Um fato que Valentim usa até para zombar de Molina, já que o outro nem se importou em perceber o conteúdo ideológico do filme que tanto gostava. Nós imaginamos junto com os personagens esse filme hipotético, inexistente, que precisamos ver pelos olhos de Molina para conseguir sonhar com ele, separando completamente os cenários e sensações de um contexto realista, dissociando isso tudo da ideologia por trás da narrativa, ficando apenas com as impressões de lugares, figurinos e corpos que gostaríamos de habitar. O final do filme dentro do filme faz uma brincadeira com o próprio final dos personagens de Beijo da Mulher-Aranha, como vamos descobrir mais tarde. Dentro do pano de fundo nazista, uma mulher apaixonada precisa morrer pela causa ideológica maior que ela, e um último beijo vai selar essa tragédia. O diretor Hector Babenco vai mostrar esse filme imaginário sem nenhum tom heróico, apenas uma ironia patética no destino daqueles personagens. Eles tinham o mundo em suas mãos quando viviam por suas paixões, para no final perderem tudo. Com essa ironia, o Beijo da Mulher-Aranha parece trazer até uma provocação sobre sua própria natureza como ficção romântica. Quer dizer, nenhuma ficção é pura e inocente, desconectada de um efeito na realidade. É possível reescrever a história através da ficção? E por isso é tão importante que grande parte do final do filme, tudo que nos leva ao clímax trágico, tenha sido filmado em locação, porque Babenco não rodou um filme em qualquer lugar, não foi numa ditadura latino-americana hipotética e genérica. O Beijo da Mulher-Aranha foi filmado na capital de São Paulo em 1984, no ano em que a ditadura militar, iniciada em 64, chegava ao fim e reinstaurava as eleições diretas para presidente da República. A cidade de São Paulo dos anos 80 começa a se impor nas imagens do filme como uma presença fantasmagórica, tanto pelas ruínas dos 20 anos de regime militar, quanto pelas décadas de projeto civilizatório violento na cidade. A arquitetura de poder do centro histórico, a infinitude de prédios novos se amontoando com os prédios velhos, as avenidas enormes cortando as partes mais feias de São Paulo, e principalmente as celas superlotadas do presídio Carandiru. 8 anos mais tarde, o presídio Carandiru seria palco do maior massacre em um presídio que já aconteceu no país. Diante de uma rebelião dos detentos, iniciada a partir de uma briga no pavilhão 9, a Polícia Militar de São Paulo invadiu o local e atirou para matar. O próprio Hector Babenco dirigiu em 2003 um filme sobre esse presídio e a história por trás do massacre.
Juntando isso com a loucura de gravar Sônia Braga atravessando o corredor do presídio do Carandiru, podemos ver como o beijo da Mulher-Aranha é infiltrado de fantasmas da São Paulo de 1984 até no limite do razoável. Como um rolo compressor, a história neocolonial leva Molina e Valentim à morte, e deixa apenas os sonhos deles sendo projetados ao final. Quase como se um outro filme existisse ali, não concretizado. Hoje eu sonhei contigo, tanta desdita, amor, nem te digo, tanto castigo que eu tava aflita de te contar. Talvez este filme secreto seja uma narrativa 100% brasileira, feita pelas próprias vítimas do regime militar, os fantasmas que não tiveram como contar suas histórias. As paixões de Valentim e Molina não podem mais ser dissociadas deste contexto político ao final do filme. Talvez no fundo nem existisse realmente uma oposição entre o que os dois personagens defendiam e representavam. Ambos morrem e não conseguem ver suas utopias se concretizarem, mas deixam como espectador sua ficção e as impressões materiais que vêm dela, os ecos das vozes na cela, os cheiros e texturas que o filme nos fez imaginar, e também o peso tátil do metal e do concreto de Carandiru, ou das ruas sujas e natimortas de São Paulo pós-ditadura. O Brasil de O Beijo da Mulher-Aranha é esse filme ainda por se filmar, ainda no horizonte com que sonhamos. Um filme imaginário que está sempre tremendo por entre as paredes e túneis que Babenco revela com a câmera. Com um filme possível, feito a mãos pelo mundo inteiro, nós intuímos o filme impossível. Vai, vai Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês, não entendei. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor.